Irmãos e irmãs, paz e bem. Na cidade velha de Jerusalém há um lugar chamado Flagelazione. Neste lugar, Jesus foi flagelado. No caminho para o Calvário, a cruz é imposta a Jesus. Ele mesmo carrega um instrumento da própria morte. Pelas ruas da cidade, diante de muitos espectadores, Jesus passa como condenado. O pátio onde nos encontramos introduz a dois santuários ligados à paixão de Jesus. Estamos a poucos passos do que já foi o monte do templo, para onde ainda hoje se volve o coração dos judeus com muita saudade, com muita esperança. E estamos no coração da cidade velha. A poucos passos daqui, deste lugar onde uma vez surgia o templo, hoje ficam os santuários muçulmanos. A cúpula do Rochedo e a mesquita Al-Aqsa, onde nas sextas-feiras vêm aos milhares para a oração. Para nós cristãos, aqui começa a Via Dolorosa, aquele caminho que levou Jesus ao Calvário e que os cristãos gostam de repercorrer lendo as páginas do Evangelho, meditando sobre os episódios narrados explicitamente no Evangelho ou acrescentados pela tradição cristã. Episódios que ajudam a reviver no coração e na oração da paixão do Senhor. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! A Capela da Flagelação relembra o lugar onde, segundo a tradição medieval, ocorreu a flagelação de Cristo. Aqui, no século XII, os cruzados edificaram um santuário que, sob o domínio dos muçulmanos, fora reduzido a um estábulo e depois transformado em tecelagem. A custódia da Terra Santa o recuperou graças a uma doação do Duque Maximiliano da Baviera, o restaurou e o reabriu para o culto. Em 1929, a capela foi esplendorosamente renovada pelo arquiteto Barluzzi. Pilatos levou Jesus para fora. Fez com que Jesus se sentasse numa cadeira de juiz no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico se diz Gábata. Era véspera da Páscoa por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: Fora, fora, crucifica! Pilatos perguntou: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. A Capela da Condenação, com 5 cúpulas, foi reconstruída em 1904 sobre uma antiga igreja bizantina, cujo plano reproduz. Sobre algumas das placas do antiquíssimo pavimento, avistam-se algumas casas de tabuleiro que, apesar de muito posteriores ao reino de Herodes, na tradição local evocam os jogos que entretinham os soldados romanos na época de Cristo. Do lado de fora, um banco em pedra de aproximadamente 1 metro de comprimento marca o início do Litóstrotos, literalmente calçada em pedra, onde, segundo o Evangelho, Pilatos condenou Jesus à morte e mandou-o carregar a cruz. Então Jesus foi para fora. Levava a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Ao longo da Via Dolorosa, na região da Fortaleza Antônia, abre-se o arco chamado Ecce-Homo, parcialmente anexado ao Mosteiro das Irmãs de Sião, na segunda metade de 1800. Embora os estudiosos julguem que o arco tenha sido erguido somente após o ano 135, quando Jerusalém tornou-se a colônia Hélia Capitolina, do nome do imperador romano Hélio Adriano, a tradição local o indica como a porta do pretório de onde Pôncio Pilatos teria mostrado à multidão Jesus coroado de espinhos, exclamando: Eis o homem. O arco de Adriano é formado por 3 fórnices. O central se eleva parcialmente acima da rua. O menor, ao lado sul,
é escondido por construções recentes, enquanto o do lado norte foi incorporado à Basílica Contígua, que desde 1902 leva o nome de Ecce Homo. A fixação das memórias cristãs ligadas ao mistério da paixão de Jesus tem nesse lugar uma explicação topográfica. Aqui nos encontramos na extremidade noroeste do que devia ser o grande complexo da Fortaleza Antônia, uma resistência para o governador. O procurador romano, que de Cesareia, a capital política, subia para Jerusalém por ocasião das festas e da guarnição militar. Isso fez com que, quando se perdeu a lembrança exata da localização dos mistérios, dos fatos da vida de Jesus, ela fosse novamente fixada nesta área com muita verossimilhança. A antiquíssima Via Sacra, o caminho da cruz, é a recordação do percurso de Jesus condenado à morte rumo ao Monte Calvário. Do momento em que ele e os discípulos, depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras, até quando Cristo foi conduzido para o lugar chamado Gólgota, crucificado e sepultado. A peregrina Egéria descreve, em 400, a peregrinação que, na noite da Quinta-feira Santa, os cristãos do lugar realizavam no Monte das Oliveiras até o Santo Sepulcro. Sem dúvida, a liturgia recebeu um forte impulso na época das Cruzadas, e Frei Ricoldo de Montecruz, no final de 1200, relata um itinerário muito parecido com a Via Sacra atual. Nos séculos seguintes, foram os franciscanos, guardiães dos santos lugares, a espalhar seu culto, que, com o tempo, se tornou um ritual característico da Sexta-feira Santa, de modo especial, e da Quaresma, de modo geral. O percurso doloroso de Jesus rumo ao Gólgota é meditado em 14 estações. 9 delas correspondem a episódios narrados pelos evangelhos e 5 a episódios oriundos da fé popular. Unidas por cantos e meditações, as estações são indicadas por pequenas capelas. As últimas 5 encontram uma colocação lógica no interior da Basílica do Santo Sepulcro. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e o entregou para ser crucificado. Toda sexta-feira, às 15 horas, os frades da Custódia da Terra Santa guiam a multidão dos fiéis ao longo do tortuoso percurso da Via Dolorosa, no coração da velha Jerusalém, partindo da escola muçulmana em frente ao convento da Flagelação. A experiência de fé e oração entre os lugares que foram testemunhos dos derradeiros dias da vida terrena de Jesus de Nazaré é um dos mais altos momentos da peregrinação na Terra Santa. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Passava por aí um homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Nos arredores da igreja de Nossa Senhora do Espasmo, uma capela franciscana, celebra o lugar onde Simão de Cirene, o homem qualquer, talvez estrangeiro, talvez a caminho à casa depois de um dia de trabalho duro, é obrigado pelos soldados, contra sua vontade, a carregar a cruz, partilhando o peso com Jesus. No misterioso desígnio de Deus, o Cirineu é o ícone da atenciosa partilha fraternal, conforme a exortação de São Paulo. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Eis-me prostrado no pó. Dá-me vida pela tua palavra. A Via Dolorosa se faz mais dura, a subida mais íngreme. Uma pequena capela franciscana marca o lugar onde se celebra a segunda queda de Jesus sob o peso da cruz. Homens e mulheres de diferentes procedências, idades, línguas e vivências enxergam naquela cruz o peso do seu cotidiano no caminho da fé. 11ª estação. Jesus é pregado à cruz. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua santa cruz redimiste o mundo.
levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. E o crucificaram. Era 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Aquele momento e aquele espaço entre o Gólgota e a tumba são o tempo e o lugar onde se cumpriu definitivamente a nossa salvação. Nas estações da Via Dolorosa, compartilhamos da dor e do sofrimento de Jesus. Percorrendo este itinerário, queremos ser solidários a Jesus no seu sofrimento. Dessa forma, também nós nos tornamos mais próximos uns dos outros, doando nossa vida a serviço dos irmãos e irmãs, a exemplo de Jesus Cristo. Shema Yisrael.